Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com a Lili Nascimento, que falou sobre a lesão do Mateuzinho, que pegou o Dorival de surpresa, ele que falou na coletiva ontem. Se liga só no que ela falou e trazendo muito mais informações do Corinthians após a vitória em cima do Santos por 1-0 pelo Brasileirão, hein? Então, deixa o seu like, comenta aí o que você achou da vitória de ontem. Se inscreve no canal para você não perder nada do Timão de informação. Então, sem mais enrolações, Fiel, bora pro vídeo. Arena. Lili Nascimento, então, conosco, repercutindo mais uma boa vitória corintiana e pelo menos nos 2 últimos jogos o Corinthians não sofreu gols. Outro bom ponto aí pro Dorival, Lili. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, aos fãs de esportes, né? O Corinthians que vem tentando ter uma defesa mais sólida, né? Depois de levar tantos gols em muitas partidas, o técnico Dorival Júnior vem tentando arrumar a equipe defensivamente, mas vem enfrentando problemas, né? De departamento médico. Inclusive, eu convido o fã de esportes, daqui a pouquinho tá subindo uma nota completa no ESPN.com para falar sobre o que o Dorival disse ontem na coletiva em relação ao Mateuzinho, né? A gente passa rapidamente que o Dorival deixou ali no ar, que foi uma surpresa para a comissão técnica o Mateuzinho não aparecer no treino de sexta, no treino de sábado e, consequentemente, não estar na partida, porque se a gente for puxar, a gente lembra que contra o América de Cali pela Sul-Americana, ele foi poupado por controle de carga, até então foi o que o Corinthians havia passado. Depois ele foi liberado pelo departamento médico aqui do clube para atuar diante do Mirassol, ele estava entre os titulares, ele chegou a viajar para o Uruguai contra o Racing do Uruguai, mas não saiu do banco de reservas, e aí quando retorna ao Brasil, o técnico Dorival Júnior recebe essa notícia aí que para ele foi uma surpresa de que ele não poderia nem ao menos treinar. Então ele quer entender o que de fato aconteceu, se havia alguma lesão, se esse estiramento já existia, o porquê que ele não jogou, foi liberado e agora sai de novo. O que a gente pode passar ao fã de esportes é que a apuração da ESPN é de que há um desgaste, tá, entre comissão técnica e o departamento médico aqui do Corinthians, o que não se estende apenas ao Dorival, mas desde a comissão do Ramon Dias também, principalmente em relação ao Rodrigo Garro, a incerteza do que de fato havia acontecido com ele, o que havia no joelho direito, quanto tempo ele ficaria fora, uma hora ele era liberado para jogar, outra hora tinha que sair de campo, inclusive foi até decisão também do próprio jogador fazer esse tratamento fora do país, teve o aval do Fabinho Soldado, né, para conseguir concluir esse tratamento, e a gente sabe agora que ele está para retornar, foi o que o Dorival também atualizou na coletiva de imprensa, mas daqui a pouquinho no ESPN.com todos os detalhes, tá, sobre esse desgaste entre comissão técnica e departamento médico que interfere diretamente no campo, até porque o Dorival Júnior tem que fazer rodízio de jogadores, tá testando novos jogadores, mas sabe da importância pontual de cada um, e aí receber, segundo ele, as próprias palavras dele, como uma surpresa não ter o lateral direito Mateuzinho, a gente tenta passar um pouco aí para o fã de esporte o que estaria acontecendo. Mas, num todo, ponto importante, 3 pontinhos importantes no Campeonato Brasileiro, o Corinthians consegue vencer esse clássico. Bruno. E agora recebe o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Obrigado, viu, Lili? Mais uma vez com a Jalile Elias também ao vivo aqui no Sport Center, o outro lado da história, né? Se você falava de um personagem importante fazendo gols pro Corinthians, vencendo, etc., do lado do Santos falta talvez esse personagem importante marcando... Mas antes a gente aproveita para ver o Yuri Alberto, tá? Nessa temporada, como a Lili destacava, nesses 33 jogos, são 12 gols marcados. Então, ele é o primeiro nessa relação dentro do Corinthians. Vitórias garantidas com gol 6. Muita Nossa coisa, Senhora. hein? Como foi a de ontem. Finalizações por jogo, ele também é o primeiro, também em gols esperados e também em ações na área do rival. Já já a gente entra no assunto. Já Neymar. aqui, ó, do lado. Já já o Jailson fala sobre o Neymar, mas agora podemos falar sobre o Yuri Alberto e o Corinthians. Não Vamos podemos? falar do Yuri Alberto? Vamos falar do Yuri Alberto. Vai. Vamos lá. Importantíssimo Porque marcador. assim, no primeiro tempo, o Corinthians não foi bem. Exatamente. Era uma nova formação ali de meio de campo que acho que não tá funcionando. Podia ter muito. perdido o time. Era isso Podia que ter perdido o jogo. Se o Zé Ivaldo faz aquele gol, a história muda, né? O Barreal também teve oportunidade. Também teve, é verdade. Félix Torres, né, pelo lado direito, Sim. justamente por conta do Mateuzinho, que ali ele estava falando, mas o Yuri Alberto no primeiro tempo muito isolado. Santos melhor na partida, assim, mesmo jogando fora de casa. Porque o Carrijo fica muito de ponta, né? Então, o Coronado também não conseguiu encostar. No final das contas, o time do Corinthians desceu muito para tentar ali fazer a saída de bola apoiada, né? Que fala, tentar ali todo mundo junto para tentar levar a bola à frente. E o Yuri Alberto ficou muito isolado. No primeiro tempo,
as chances foram melhores do lado santista. Mas o Santos não aproveitou. Essa do Zé Ivaldo, então, nem se fala. Cara, porque ele tava isso é muito sozinho. gol Mas é muito mesmo. Ele não precisava ter tirado, Muito. né? Era Ele tentou ainda fazer um movimento, era só ficar parado, a bola bater na cabeça dele e entrar. Exatamente. Não é? Isso aí, Ele tentou tirar, ele tirou do gol. O torcedor santista uma hora, né, deve ter falado exatamente isso. Fica parado, meu filho. Fica parado. A bola vai bater na pelo sua amor cara e de entrar. Deus. Mas foi isso, o reflexo do jogo pra mim, né? O retrato do jogo pra mim foi esse. O Santos, no primeiro tempo, teve muitas oportunidades e não conseguiu marcar. E o Corinthians, depois do intervalo, Dorival organizou a casinha e o Corinthians melhorou consideravelmente no segundo tempo. E como o Yuri Alberto, bom, a gente... Gosta, né? A gente tem falado tá meio chovendo no molhado falar do Yuri Alberto, mas contra o próprio Santos também é um histórico impressionante, né? É uma lei do ex bem consolidada. Contra o Inter. Ele gosta de, né, machucar ex. É que ele tá machucando todo mundo, né? tem isso também. Desde a temporada passada, tá fazendo muito gol, jogando bem. E seja quem for, quem tiver do lado dele. Isso é Já verdade. foi o Roger Guedes, Verdade. já Verdade. foi... É verdade. Ficou esse tempo agora com o Memphis. Sim. Que passe do Félix Torres, né? E foi um belo gol, né? Exata. Não, então Foi, o mas não passe foi. do Félix Torres, A porque um finalização. passe de camisa 10, que foi nas ser. costas de 3 jogadores do Santos. E a finalização do Yuri Alberto, que esperou até o último segundo pra dar a cavadinha no brasão. E aí eu concordo com o Jailson, né? Porque assim, Eu o acho Klaus, absurdo. ele tá no lance, ele manda seguir, né? Não, e ele faz assim, Ele na faz hora. assim, exato, Faz ele faz assim. Faz o Não, sim, sinal ali aí pra não é ele seguir a que apita, jogada. né? Aí fica muito Não, fácil, não né? é mais. Então é isso que me revolta. Aí tá tranquilo, então. Assim. Não é mais. Tá lá pra quem administrar em campo. conflitos, Você então? sabe que ontem eu tava assistindo o jogo. Administrar conflito ou criar, porque na expulsão do Escobar Ele criou, Quer dizer, ele participa, né? participa, né? Ontem eu estava assistindo ao jogo, a gente estava aqui, eu estava com a Renata, e ela falou assim, na sexta-feira a gente participou de uma reunião, todos os comentaristas de arbitragem com o comando ali da arbitragem da CBF. Ah, é? E ela contou, ela mostrou isso pra gente, falou assim, isso vai dar confusão, porque o protocolo do VAR está sendo alterado pela comissão de arbitragem. Por quê? A maior reclamação dos jogadores em relação à arbitragem era aquela assim, poxa, mas o VAR nem checou, mas ele nem foi checar. Não é? Quantas vezes a gente ouviu isso? Como se o VAR não checasse os lances. Mas quantas vezes a gente viu aquela reclamação de jogadores Pedir falarem... pro cara ir lá. Ir lá. Não, agora ele vai checar mais? E aí a Renata falou assim, a orientação que nos foi passada, que é passada para os árbitros, é que cada vez mais os árbitros vão ao monitor. Não. Mas... Não, Mas foi o que aconteceu nesse vamos fazer lance. uma outra orientação Foi o aqui? que aconteceu nesse lance. Não, deixa o jogo, assim. Se tiver algum problema, vai e tal. E aí a Renata falou isso pra gente Interferência no mínima. primeiro tempo, no segundo já aconteceu. De uma interferência ainda maior, ou mesmo quando é um lance duvidoso e que não deveria ser Ontem, um por lance exemplo, pra VAR, teve confusão, o árbitro vai no monitor. Teve confusão no sábado também, no São Paulo e Grêmio. Também, aí mais ainda, né? Exatamente. Enorme a confusão O ali jogo também. tem que ser mais ágil, assim. Eu concordo, assim. Quando o árbitro não percebeu alguma coisa e o VAR perceber, mas ali o Klaus estava no lance. É isso. Ele está autorizando. É isso que Ele vê que não é falta. Sim. Eu acho que não é o caso. Jalili, vamos voltar com você então agora. E aí, 1-0 pro Corinthians, quase 47 mil pessoas, mas o Santos começou melhor. O que o Zé Ivaldo fez? Meu Deus. Não tenho a menor ideia, porque ele estava de frente pro gol, ele... Cara, ali é... Errou! Nossa, sim, ele errou. É o melhor, eu sei o que ele fez, ele errou, é verdade. E o primeiro tempo do Santos era o Barreal, aí agora mais difícil, né? O primeiro tempo do Santos era para ser o primeiro tempo de vitória do Santos. O segundo tempo é outra história. O segundo tempo é uma outra história Coronado, também, porque a ó. gente vai ver. Nossa, essa bola do Coronado, hein? Defesaça aí do Brasil, mais uma. E Né? agora a gente vê o Corinthians chegando mais ao gol, até que o gol do Yuri Alberto. Santos foi melhor no primeiro tempo. Aí agora esse gol aí do Yuri Alberto, uma das poucas jogadas trabalhadas pelo Corinthians, Martínez ali subindo pelo lado direito e Yuri Alberto. Yuri Alberto gosta de fazer a famosa lei do ex, né? E aí um dos capítulos do Klaus, né, no clássico. Acho que ele esqueceu que ele já tinha um Ele cartão, com ó, virou. Não. E Opa! olha o Martínez, olha, ó, e olha Ele o Martínez tem, ó. comemorando, olha lá. Ele já tira os jogadores, olha, porque ele fez a catimbinha ali, né? exatamente, Funcionou. deu certo, ele fez o que ele queria, o objetivo ali foi cumprido, a expulsão de Escobar. E esse daí pra mim é um absurdo. Absurdo? Você não Eu achou acho. falta, Gilson? Não é que eu não acho falta. O Klaus estava do lado do lance. entendi. Ele deu a vantagem, Deixou termina no gol, e aí ele. Sério, o frame do VAR. Vantagem para quem, então? Exatamente, o frame do VAR é basicamente o Klaus sai. É um absurdo isso daí.
Não é que ele não tinha visto, ele viu e não marcou no campo. Exatamente. É Exatamente, olha É a lá. primeira vez que isso acontece no Campeonato E Brasileiro. não é a primeira vez com o Corinthians também, né? Não só com o Corinthians, outros clubes também reclamam da mesma coisa, mas é um absurdo. As explicações dos personagens, então, na vitória do Corinthians por 1-0. Foi anulado esse gol, ficou só com aquele primeiro do Yuri Alberto mesmo. Respeito, é brincadeira. Vamos falar do Corinthians? O que a gente tem, Leão? A tela do Yuri Alberto. Então vamos falar do Corinthians agora. Yuri Alberto, o artilheiro da Fiel, mais gols pelo Corinthians na Neoquímica Arena. Yuri Alberto, Romero ontem. 44 gols, passou o Romero finalmente. Romero, 43, Roger Guedes, 31 e Jô, 30, professor. Passou o Romero, hein? Na média, que é o que mais interessa, né? O Romero, para alcançar esses números aí, tem 3, 4 jogos, 4 vezes jogos mais que o Yuri Alberto, que ontem foi um herói, né? Um herói, the hero of the match, lá, como é bom. Ontem ele foi o herói, principalmente pela maneira como jogou. Eu não fico passando pano pro Yuri Alberto em relação a uns certos problemas que ele tem, até técnicos, mas tem aquele argumento que fala que ele está isolado, morrendo de fome, jogando sozinho. Ontem foi isso. Até pela escolha do Dorival, né? O jeito que o Dorival colocou o time para jogar, não só na escalação, mas o tempo que ele deixa o time jogando daquele jeito, era de se esperar que depois de um primeiro tempo, em que o Corinthians chutou uma bola no gol, uma bola parada de falta, o Brazão, que aliás foi a única participação de um goleiro no primeiro tempo desse jogo, porque o Santos teve suas oportunidades, e não acertou o gol, né? A bola foi fora. Então depois de um primeiro tempo como aquele, era de se esperar que o Dorival reestruturasse o time de uma maneira que o Yuri Alberto não ficasse tão isolado como ficou. Isso não aconteceu, mesmo assim ele faz o gol da vitória, faz um segundo gol anulado pela falta do Félix Torres. Então ele fez muito mais do que se esperava, tem que tirar o chapéu para esse rapaz ontem. A vitória vem por causa dele, porque pelo futebol que o Corinthians desenvolveu, estava muito mais pro 0-0. No segundo tempo, acho que tinha a expectativa do Dorival mexer, trocar peças para a segunda etapa e ele não mexe. Ele só, de fato, reposiciona ali alguns jogadores e faz o Corinthians jogar muito mais no campo do Santos, marcar alto a participação de jogadores muito mais nessa fase ofensiva do jogo, de aproximação mesmo. Aí eu concordo que, no geral, o Yuri Alberto foi o nome do jogo, porque no primeiro tempo ele também tentou buscar, ele não foi muito alimentado, mas na segunda etapa eu já vejo mais um trabalho coletivo acontecendo. Assim, o gol ele acontece de uma recuperação de bola do Félix Torres, que jogou ontem, né, como lateral direito, foi bem. Tem um lançamento de Rivelino ali no segundo gol. E acontecendo, o jogo coletivo do Corinthians aconteceu mais no segundo tempo. Assim, no primeiro tempo ficou muito abaixo, acho que individualmente também não foi legal, mas no segundo tempo o Félix Torres participa da recuperação de bola do gol, o Igor Coronado participa da construção do gol, já apontando para o Bidon que a bola tinha que ir no Martínez, mas passa por ele antes, ele encontra o Martínez e aí o Martínez faz um bom cruzamento para o Yuri Alberto se antecipar e marcar o gol. Então acho que no segundo tempo a estratégia e ajuste ali de conversa de intervalo do Dorival aconteceu. Críticas que ele poderia ter entrado com o Romero ou poderia ter entrado com o Thales Magno, eu concordo. Mas enquanto esses jogadores não responderem também, é muito difícil de cravar, de que, não, se tivesse colocado o Thales Magno, o jogo teria sido diferente no primeiro tempo. Se tivesse entrado com o Romero, eu acho que ainda está numa fase de testes ali, também porque individualmente muitos jogadores não estão respondendo na ausência de Memphis, na ausência de Garro. Então acho que o Dorival, ele tem o crédito de, no segundo tempo, ter conseguido reposicionar o time. Então aí você olha ele trazendo mais informações, mano, sobre a lesão do Mateuzinho. Ele até chegou a viajar lá pro Uruguai pra jogar contra o Racing, mas foi vetado e nem treinou. O Dorival que achou meio estranho, né? Mano, todo mundo fala desse departamento médico do Corinthians. O Ramon Dias e o Emiliano Dias reclamavam. Até essa uma notícia que os dois ali tinham brigado com o departamento médico. É muito estranho, cara. A lesão do Palácio ano passado, cara, o cara jogou só 2 jogos, o cara jogou um jogo pelo Corinthians até agora, o Palácio, mano. O cara tem 1 ano e meio pelo clube, acho que jogou um tempo só, 45 minutos pelo Corinthians. Esse departamento médico, mano, todo mundo reclama. Todo jogador que se machuca é uma eternidade pra voltar, cara. É uma eternidade. O Garro ia fazer tratamento lá na Espanha, porque aqui não tava dando certo. Ele teve tempo ali de janeiro inteiro pra recuperar, dar uma aliviada, e não conseguiram resolver esse problema do Garro. Agora vem o Mateuzinho, já tinha um Palácio. Cara,
não tá confiável esse departamento médico do Corinthians, cara. E eu lembro que ano passado fizeram uma reformulação, né? O Augusto Melo trouxe alguns médicos ali e tal. Mas, mano, tá horrível, cara. Tá horrível mesmo. Mas falando do jogo, vitória boa, 1-0. Afundando ainda mais o Santos. O Yuri Alberto, mano, ele crava. Seja contra o Santos Internacional, contra esse time, ele vai lá e crava. Era pra ter feito 2, um foi anulado. Contra o Internacional, ele fez mais gols e foi anulado também. O Yuri Alberto aí, cara, a gente reclamava tanto, mas o cara realmente se entrega pelo time. É um cara que, claro, vai errar gol. Todo atacante perde gol. Não tem um atacante que não vai perder gol. Não é impossível, cara. Até o Messi perde gol, porque o Yuri Alberto não vai perder. Então, cara, que provavelmente deve sair do Corinthians no meio do ano. Vai chegar uma proposta aí boa pro cara. Ele vai sair, infelizmente, né? E pra repor um atacante assim como ele vai ser difícil. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo todos os dias aqui pra afiar a torcida sempre em primeira mão. Então até o próximo. Valeu, é nóis.